Conta uma história assim de que um homem, ele resolveu fazer uma viagem de avião e sozinho. E o avião pequeno, mas ele resolveu fazer uma viagem e quando foi atravessar o deserto, deu uma pane no seu avião e o avião caiu. Ele sobreviveu, mas o avião ficou danificado. E ele ficou ali com muita confiança. E cada dia que passava, ele ficava esperando alguém passar para ajudá-lo, para salvá-lo. E ele escrevendo no diário, um dia se passou, 3 dias se passaram. Os alimentos e a água que tinha ali davam para ele sobreviver por uns dias. E ele começou a escrever, 10 dias se passaram, 15 dias. Depois de um mês, veio o resgate. E ele não estava vivo. Ele morreu de fome e de sede. E aquelas pessoas que o resgataram falaram entre si: como pode ele ter morrido de sede? A 1 quilômetro daqui tinha um oásis e ele morreu de sede. Como pode? Moral da história: ele ficou sentado esperando. Poderia ter andado 1 quilômetro na direção certa. Moral da história para todos nós também: a gente está muito perto da água e às vezes prefere morrer de sede. A gente está muito perto do alimento e às vezes prefere morrer de fome. A igreja aponta a Cristo e Cristo está muito perto de nós e nós preferimos morrer muitas vezes nas desilusões da própria vida. A gente prefere muitas vezes viver sem esperança, desanimados, tristes. E quando Cristo está tão perto, a igreja aponta: eis o Cordeiro de Deus. E às vezes a gente se esquece e vai atrás de outras coisas para a própria vida. Erra o caminho. Cristo estava tão perto de nós e a gente não percebeu, não viu, não buscou. Preferiu ficar sentado. A história mostra que tantas pessoas apontaram a Cristo. Todos os santos e santas de Deus apontaram a Cristo. E a gente continua buscando outras coisas para a vida. A sociedade nossa é perversa e vai apontar outras direções para nós. E por isso muitas pessoas vão morrer sem sentido, frustrado, perdido, porque foi na direção oposta daquilo que a igreja aponta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo tira o pecado, e o maior pecado que existe no mundo é a falta de amor. Pessoas que não amam morrem mais cedo. Pessoas que não amam vivem sem esperança. Ele tira esse pecado, tira de nossa vida também tantos outros pecados, mas é você que tem que apontar para Cristo. Qual é o teu pecado? Aponta para Cristo. Qual é o teu pecado? É Ele que tira o pecado do mundo. Falando em pecado, há tantos pecados. Um dos pecados que está ocorrendo agora nos meios de comunicação é a eliminação de pessoas. O Big Brother. Começou de novo, todo ano. E vai ensinando as pessoas a eliminar pessoas. E vai educando e entrando na cabeça que para vencer é preciso iluminar. Às vezes isso entra tanto na cabeça das pessoas que a mulher fica com desejo de eliminar o próprio esposo, o esposo eliminar a própria esposa, às vezes até eliminar os filhos para vencer. Isso não pode ocorrer conosco. Não deixe entrar na tua cabeça nenhum desejo perverso de eliminar os outros. Ao contrário, é preciso proteger e dar a vida pelos outros. Quando João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro significa aquele que se sacrifica pelos outros.
Não elimina os outros, ele se sacrifica. Aprenda a se sacrificar pela tua família, a se sacrificar pelos teus amigos, a se sacrificar pelos filhos e se sacrificar pelos pais. Esse é o caminho ensinado por Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está bem pertinho de Cristo, perto de Deus. Mas você precisa se encontrar com Ele. Como Paulo se encontrou, como João Batista se encontrou. Você precisa se encontrar com Deus. Ele está bem pertinho. Como aquela água que estava perto do homem, do avião, da história que contei. Tão perto e não foi atrás. Que a gente siga Jesus. E que a gente olhe para o ano que está no início com muita esperança. Deus vai nos ajudar a seguir um caminho e a vencer as dificuldades. É um caminho de esperança. Então nunca se sinta só. E procura lutar, caminhar, fazer as coisas acontecerem. Se você ficar perto de Deus, vai dar tudo certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,